Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, mas que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero mandar aí um abraço para os meus amigos da Escola Bíblica Dominical, os alunos, os professores, pastor Andi, pastora Roseli, o diácono Fábio. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, nós vamos estudar hoje, ou fazer um resumo, da lição 4, a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Você é aluno da Aliança Renovada, que não esteve presente no domingo, então nós vamos ter aí um resumo da aula anterior. E a vocês, amigos aí do YouTube, do Facebook, aonde você estiver assistindo esse vídeo, meu nome é Cícero, sou pastor evangélico da Igreja Aliança Renovada em Cidade Júlia, São Paulo. Bom, vamos para a aula. Texto áureo. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis 22:8. Verdade prática. A declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Leitura bíblica em classe. Gênesis 22, do 1 ao 3. Vocês devem ter aí a apostila, então eu não vou ler para nós ganharmos tempo, tá bom? Então fica a dica aí. Introdução. O plano de salvação. Bom, pessoal, esse plano de salvação foi da lição anterior, mas eu quero fazer aqui quero passar um breve resumo aqui da vida de Abraão, quem foi Abraão, para você que também não assistiu a lição, não pôde aí acompanhar a aula da lição 3. O plano de salvação. Deus chamou Abraão, a qual de Abraão ele constituiu ou formou uma família. Dessa família, Deus formou uma grande nação, que foi o povo de Israel. E do povo de Israel, dessa nação que Deus formou, veio o Messias. Fica a dica aí. Tem pessoas que dizem que Deus formou uma nação e dessa nação veio o Messias. Não. Deus primeiro chamou Adão, depois de Adão formou a família e depois ele formou a nação. Então Deus não escolheu, como alguns dizem e ensinam, uma nação. Deus não escolheu uma nação. Essa nação não existia, essa nação partiu a partir de Abraão, ok? Religiões que reverencia Abraão: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Então, o judaísmo, eles reverenciam Abraão, tanto como o islamismo, e nós, os cristãos. Reverenciar é diferente de adorar. Nenhuma dessas três religiões adoram Abraão, e sim reverencia. Tem ele como aí o pai da fé. Bom, eu vou abrir aqui um parêntese, fazer uma pergunta aí para vocês que estão me assistindo aí no YouTube ou no Facebook. Vocês sabem por que o símbolo do peixe, ou melhor, porque o cristianismo, o símbolo é um peixe? Por quê? Você já teve essa curiosidade? Vamos lá. A palavra Jesus Christus, Theo e Soter, do antigo grego, que quer dizer, traduzindo para a nossa língua, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Isso tem um nome. Essa palavra aqui, Jesus Cristo, Theo e Deus e o Soter, dá-se o nome de acrônimo. O que é um acrônimo? Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de acrônimo. USA, que é a sigla dos Estados Unidos. United States of America. Perdoe meu inglês, que eu não sou muito bom nisso. Então, um acrônimo é quando você escreve uma palavra abaixo da outra e pega as primeiras iniciais, e forma uma palavra. Então, se pegaram-se as primeiras iniciais, do nome Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, ou em hebraico, do antigo hebraico, do antigo grego, e fizeram um acrônimo, um acrônimo. Que esse acrônimo lido significa ITS, está aqui do lado, Jesus Cristo, Theo e os Soter, que é um acrônimo, ou seja, ITS,
que significa peixe. Então daí vem o símbolo. Não vou entrar muito em mérito da questão, tá? Isso é para uma outra aula. Quando os cristãos estavam sendo perseguidos aí pelos romanos, eles se escondiam nas cavernas, em algum lugar de refúgio. Então, para se identificar, como que eles se identificavam? Eles criaram um código. Alguém desenhava nas portas das cavernas, né? Essa tipo uma meia-lua de ponta cabeça. Para que eles se comunicassem, não despertassem aí a fúria dos inimigos, dos romanos, para que eles não despertassem, para que eles, né, não soubessem que eram cristãos. O outro, né, via aquele símbolo e desenhava o outro a meia-lua ao contrário, né, cima para baixo, formando aí um peixe. Então eles se identificavam. Mas não vou entrar muito em mérito, né, dessa questão. É mais uma dica aí. Depois nós explicaremos melhor isso aí. Bom, os descendentes de Abraão. Abraão, ele primeiro teve Ismael, depois Isaac. Mas vamos aqui. Isaac, ou de Isaac, veio os judeus, e de Ismael vieram os árabes. Essas duas nações, né, separadas aí. Isaac, judeus, Ismael, os árabes. Bom, só que Abraão não teve só 2 filhos. Também ele teve com Quetura, de acordo com Gênesis aqui 25, ele teve mais 6 filhos, né? Com essa outra mulher. Após a morte de Sara, ele teve mais 6 filhos, né? Então, ao todos aí, forma-se 8 filhos. 8 filhos. O que iremos estudar nesta lição? A prova mais difícil da vida de Abraão. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Deus estava provando a fé de Abraão como o seu amor e fidelidade. Então, Deus estava colocando à prova o amor, a fé e a fidelidade de Abraão. É o que nós vamos ver. Fé para subir ao monte do sacrifício. Abraão é provado. É sabido que o pai da fé, Abraão, ele faz parte da galeria dos heróis da fé. É assim como é conhecido a carta aos Hebreus. Então lá fala de Moisés, Sansão, Davi e também aí do pai da fé, Abraão. Ele faz parte dessa galeria. Qual que é o grande paradoxo disso tudo? Primeiro, Deus é justo e amoroso, portanto, não aceita sacrifício humano. Sacrifício humano, os povos pagãos, eles tinham esse hábito, esse costume na época de sacrificar os seus filhos. É tanto que nós vemos sair lá em 1 Reis 11, se não me falha a memória, né? Salomão fazendo esse tipo de sacrifício. Ele fez lá uma estátua do deus Moloque, né? Onde sacrificava seres humanos. Mas não é da cultura judaica esse tipo de sacrifício. Então Abraão sabia que não era comum, né? Esse sacrifício que Deus, esse tipo de sacrifício que Deus queria. Deus não aceitaria sacrifício de seres humanos. Mas qual foi o grande desafio de Abraão aí? Primeiro, né? Abraão, em outro momento da sua vida, ele já havia falhado. Como homem, Abraão deu umas mancadas, não é verdade? Ele expulsou ou mandou embora a sua serva, a qual ele teve um filho, Ismael, com Agar, sua mãe. Então Abraão mandou, né, ir embora. Porém, mesmo com essa falha aí de ele ter despedido aí a sua concubina, que teve um filho com ela, ele, mesmo com essa falha humana, ele tinha como posso dizer, ele tinha essa qualidade. Ele nunca abandonou a Deus. Isso era um ponto muito forte na vida de Abraão. Mesmo nas fraquezas dele, ele sempre, né, teve fé e confiança no Deus vivo, no Deus que criou os céus e a terra. Abraão precisava aprender a depender de Deus. As dificuldades e as provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com Deus. Então veja bem,
Abraão ele estava passando por um processo de crescimento espiritual. Ele precisava aprender a depender de Deus. Depender de Deus é uma coisa, precisar de Deus é outra, né? Você aí que está me ouvindo, você depende de Deus ou precisa de Deus? Precisar é quando eu preciso da ajuda de alguém, que eu vou lá, aquela pessoa me ajuda ou não, mas isso eu estou precisando. Depender é quando eu dependo 100%, quando eu não tenho condições nenhuma, eu dependo daquela pessoa. Então nós devemos depender de Deus e não somente precisar dele, não é verdade? No limite da capacidade do ser humano. Até que ponto somos tentados? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais resistir. 1 Coríntios 10, 13. Até que ponto nós possamos resistir? Bom, vamos lá. A prova que Abraão fora submetido fez com que ele chegasse ao máximo da sua capacidade espiritual e emocional. Abraão chegou ao máximo, tanto espiritualmente como emocionalmente. Não é verdade? Às vezes nós falamos, essa prova eu não consigo, essa prova é difícil demais. Às vezes Deus está nos capacitando, nos fazendo crescer espiritualmente e emocionalmente. Não é verdade? Um pedido difícil. O pedido que Deus fez a Abraão parecia ser um pedido assim, absurdo, ilógico, impróprio, racional e impossível de ser aceito, né? Não tinha lógica o que Deus estava pedindo. O que era que Deus estava pedindo? Deus estava pedindo para Abraão o quê? Simplesmente o sacrifício do filho da promessa. Era o bem maior que Deus tinha. Então esse pedido parecia ilógico, impróprio, né? Não fazia sentido esse pedido. Mas mesmo Abraão não entendendo, ele confiou no Senhor. Abraão, entretanto, em nenhum momento ele se negou a obedecer a Deus. Em momento algum da sua vida, ele não se negou a obedecer. Não é verdade? Diz a Bíblia aí, em Gênesis 22, 16 e 17: portanto, fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Não é verdade? Quantas vezes em meio às dificuldades e provações dizemos para Deus que não podemos obedecer? Não é verdade? Que não podemos suportar o que Ele nos pede. Às vezes nós nos questionamos. E Deus sabe a nossa estrutura. Diz a Bíblia que Deus conhece que somos pó. Sabe a nossa estrutura. Tá certo? O ponto 2 aqui, o tópico 2. Provação no monte do sacrifício. Amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Amor. O Senhor queria provar se Ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Você está entendendo? Deus deve estar em primeiro lugar no nosso coração. Em primeiro lugar deve estar Deus. Depois de Deus, quem vem em segundo lugar? A nossa família. Né? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós não teremos uma família estruturada, não é verdade? Em terceiro lugar, trabalho. Em quarto lugar, as coisas materiais. Ou seja, tanto bens materiais como divertimento, como lazer, esporte, né? Quem gosta de praticar esporte. Então, se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, a nossa família está estruturada. Porque o Senhor está em primeiro lugar e Ele cuida da nossa família. O nosso trabalho vai ser abençoado. Porque primeiro, Deus está na minha vida. Segundo, a minha família. Terceiro, o trabalho. Que tudo isso aqui, tanto Deus, tanto família como trabalho e os bens materiais, são provisão de Deus. Deus sabe que nós precisamos e Ele, com certeza, vai nos capacitar. Às vezes, porque perdemos aqui o trabalho, nós deixamos Deus, né, de lado. Não vamos mais à igreja, não vamos mais orar, ficamos tristes, cabisbaixo. Isso não é uma atitude de um cristão. Isso não é uma atitude que devemos tomar, não é verdade? Obediência. Não compreendo, mas vou obedecer. Ou seja, Abraão não compreendia o que estava acontecendo. Não compreendia o porquê Deus estava pedindo teu filho, filho da promessa. Onde Isaac quer dizer o quê? Sorriso, alegria. Deus agora estava tirando, né, ou estava perto a tirar a alegria de Abraão. Mas ele resolveu obedecer.
Houve um momento na vida de Abraão que ele não confiou em Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, Deus prometeu para ele uma criança, prometeu um filho, ele não esperou, não é verdade? O que é que ele fez? Preferiu ouvir a voz da sua esposa, né? E aí, com a sua serva, ele teve o seu filho aí, Ismael, não é verdade? Então, Abraão, em algum momento na sua vida, ele não confiou em Deus, preferiu ouvir a voz da sua esposa. Mas, agora amadurecido pela crise, ele confia em Deus, não é verdade? Veja o que diz Gênesis 22:5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Veja, Abraão disse que ia com seu filho, adorava a Deus, mas voltava. Ele disse que eles voltariam. Então isso é fé, isso é confiar em Deus. Agora ele já mais amadurecido, passou por umas provas aí na vida, ele já começou agora a ser obediente a Deus. Chegou a hora do momento do clímax da aprovação, ou seja, do ápice, do topo máximo da aprovação. Chegando ao monte, veja só, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Gênesis 22:4. Abraão viu o lugar de longe. Agora imagina só, como que Abraão se sentiu, sabendo que estava próximo, de sacrificar o seu filho. Olha só, onde está o cordeiro para o holocausto? Isso foi Isaac perguntando. Abraão respondeu o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão não sabia que Deus ia prover naquele momento. Abraão tinha plena certeza que Deus pediu e que ele tinha que oferecer, ele tinha que fazer a vontade de Deus. Então imagina o coração desse pai. O momento decisivo da prova. Agora é o momento decisivo. O caminho da obediência pode parecer o mais difícil, mas não impossível, porque Deus age no momento certo. Está vendo aqui? Obediência e desobediência. O caminho da obediência, meu amigo, não é tão bom assim, não é tão agradável aos olhos. Quem seguiria esse caminho em vez desse? O caminho da desobediência, muitas vezes na nossa vida, é o mais fácil, é o melhor aos nossos olhos, é o mais bonito. O pecado, o pecado ele é uma coisa boa que o diabo oferece para o ser humano, para o nosso desejo natural, os desejos carnais. Mas o fim dele, diz a Bíblia, que o fim não é lá essas coisas, o fim é a morte, o fim do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Mas o caminho da obediência, o final é vida eterna com Cristo. Isaac era um filho obediente, um menino de fé. Ele aceitou ser amarrado e colocado sobre a lenha. Então Isaac, veja bem aqui, vamos raciocinar aqui. Isaac foi obediente. Isaac foi um exemplo de filho. Ele não era uma criança como está aqui nessa imagem. Segundo aí os estudiosos, Isaac tinha aí mais ou menos 20 anos, nessa faixa etária aí. Então ele poderia muito bem resistir e não ter ido, mas ele preferiu acreditar no seu pai, obedecê-lo, sem saber o que poderia acontecer com a vida dele. Mesmo ele sendo o cordeiro, levado para o matadouro, levado para o holocausto do sacrifício, mas Isaac preferiu obedecer ao seu pai. Infelizmente tem filhos de hoje, os filhos de hoje não obedecem aos seus pais. É muito raro um filho obedecer o pai. O pai e a mãe falam e ele fala mais alto, responde, alguns agridem verbalmente, outros até fisicamente, mas é lamentável. Diz a Bíblia que o filho que honra o pai e a mãe, Deus prolonga seus dias de vida na terra. Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, mas o anjo do Senhor bradou forte e não deixou que ele o fizesse. Veja bem, na hora que Abraão ia sacrificar, ia matar o seu filho, ia cravar o cutelo no pescoço dele, o anjo bradou e disse: Abraão, você tem provado que realmente tem fé, que realmente você obedeceu à voz do Senhor, não faça tal coisa. Por quê? Porque o cordeiro já estava preparado. A intervenção divina na terra de Moriá mostra que um dia, no Calvário, Jesus morreu em nosso lugar. Então aqui, pela fé, Abraão já presenciou, ali ele já viu
a provisão de Deus. Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz, morrendo por os nossos pecados. Se não fosse Jesus Cristo, meu irmão, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nossos pecados e delitos. Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaac no altar. Tiago 2,21 diz isso. Às vezes os cristãos querem servir a Deus, mas as obras não condizem com a sua fé. Abraão mostrou que não basta só a fé. Fé sem obra é morte. Fé sem obra é vazia. Fé sem obra não existe, é morta. A fé tem que ter a obra, assim como a obra tem que ter fé, né? Tem que ser acompanhado da fé. Abraão tinha fé, mas ele provou com as suas obras, né, essa fé dele. Por isso que ele foi justificado aí como o pai da fé. Ele foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho no altar. Jesus, o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício. O sacrifício do Cordeiro. Vamos lá. O Deus que proveu o Cordeiro para Abraão é o mesmo que enviou Jesus para morrer por nós. Então, o Cordeiro aqui que foi provido por Deus para Abraão salvou a vida do seu filho Isaac. Este homem aqui, chamado Jesus de Nazaré, morreu no meu lugar, no seu lugar e no lugar da nação. Então, graças a ele, né? Graças ao Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi para o matadouro mudo, como um cordeiro que não abriu sua boca. Ele morreu por mim e por você. Esse cordeiro aqui morreu no lugar deste jovem, porque Deus proveu para Abraão e proveu para mim e para você. Na cruz do Calvário, ali Jesus morreu para nós sermos salvos e libertos da maldição. A reconciliação mediante o sacrifício do cordeiro. Bom, pessoal, um ponto crucial aqui na vida do ser humano, a divisão ou um divisor de água. O homem, ele tinha uma intimidade muito próxima de Deus. O homem era abençoadíssimo e era para ser muito mais ainda. Hoje o homem não era para ter problema. Mas o que aconteceu? Isso aqui é o pecado. O que é que o pecado fez? O pecado separou o homem de Deus. Não foi Deus do homem, não, tá? Porque Deus continua no seu sublime trono. Mas o homem, ele se afastou de Deus por causa do pecado. O pecado é o mal, né, na vida do ser humano. É a destruição do ser humano. O que aconteceu? Sem ele, ou seja, sem Jesus, estaríamos perdidos, longe de Deus e condenados ao inferno. Quando Jesus veio na terra, ele fez o quê? Ele fez essa ponte, essa ligação entre o homem e Deus novamente. Você está entendendo? Diz a Bíblia que a paz e a alegria se abraçaram novamente. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pegou o homem e levou de volta a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso mediador, né, entre Deus e o homem. Não existe outro mediador, é o Senhor. A justificação mediante o Cordeiro de Deus. Justificado em Cristo. A minha condenação, o meu castigo, foi lançado em Jesus. Tudo que era ruim em mim foi lançado em Cristo, na morte do Calvário, na cruz do Calvário. Tudo que eu tinha de ruim, toda a minha dívida. Detalhe, a minha dívida, quem pagou foi Jesus. Para quem? Pagou para Deus, né? Salmos, o livro de Salmo fala muito bem disso, 49, versículo 7, 15, né? Vai falando ali, Hebreus também fala. Então alguns aí acham que Jesus pagou para o diabo. Ei, Jesus não pagou nada para o diabo, porque o diabo, ele não tem poder sobre o nosso Criador. O diabo não tem esse poder todo, né? Jesus pagou para Deus, para o Pai. O diabo não tem nada a ver com Jesus morreu na cruz e foi lá e pagou para o diabo. Não, Jesus nunca deveu nada para o diabo, tá certo? Jesus pagou o nosso pecado, a nossa dívida, ele pagou para o Pai, para Deus, assim como a Bíblia nos ensina. Na cruz Cristo morreu cumprindo. Na cruz Cristo cumpriu a nossa pena, justificando-nos perante o Pai. Então nós somos justificados, né, por meio da morte de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje, livres para adorar. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, meu irmão, minha irmã, se você
tem fé em Jesus Cristo, fique sabendo que você já foi justificado perante o Pai. Então, nós, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai. Então, creia, confie, espere na vinda do Senhor, porque o nosso trabalho aqui há uma recompensa, e a nossa recompensa é morar com Cristo. Chegamos aqui ao final desta aula, né? Desse resumo, na verdade, né? Não dá para aqui em poucos minutos dar uma aula mais aprofundada, mas é só um resumo aí para quem não pôde assistir ou não pôde estar presente domingo. Conclusão: creia que Deus provê todas as nossas necessidades, em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Então, nós devemos o quê? Crer que Deus pode prover todas as coisas? Não, todas as nossas necessidades. Lembra? Jesus disse que o Pai sabe, né, do que precisamos, né, das nossas necessidades. Não é dos meus gostos, do que eu quero. Deus não vai me dar tudo o que eu quero. Ele vai prover aquilo que eu necessito. Não é verdade? Também nós aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível uma vida em consonância com a exigência divina. Então dá para viver de acordo com os padrões divinos. Dá sim. Basta a gente crer, ter fé, buscar, orar, jejuar, né? Nos dedicar mais, nos confiar mais, né, naquele que fez a promessa. Então fica aí esse resumo desta lição, que para mim assim, foi maravilhosa esta lição, o tema, o Deus de... Essa revista aí desse último trimestre, o Deus de toda provisão, é uma revista maravilhosa, é um tema fantástico, eu particularmente adorei, né? E essa lição que nós estudamos aí, que tem por tema a provisão de Deus no Monte do Sacrifício, é uma lição muito boa, assim, dá para tirar, dá para aprender muitas coisas com o nosso pai da fé, Abraão. Meus irmãos, eu fico por aqui, pedindo vocês aí do canal do YouTube, estou começando agora, então assim, se você gostou desta aula simplificada, desse resumo, né, se inscreva aí no meu canal. Vou procurar melhorar, me aperfeiçoar cada dia mais, né, para levar o Evangelho de Jesus Cristo através das redes sociais, né? Não sei se você que me assistiu aí, né, viu acompanhou esta aula, se você de repente não é cristão, procura uma igreja cristã, uma igreja evangélica, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça parte aí da escola bíblica dominical, onde está crescendo muito, as pessoas, os alunos estão crescendo grandemente, né, no conhecimento. A escola dominical é, sim, fantástica. Você que é crente e não participa da escola bíblica dominical, fica aqui a dica. Quer aprender com Jesus Cristo? Vá na escola bíblica dominical. Quer ser um obreiro? Vá na escola bíblica dominical. Quer ser um pastor, um futuro pastor? Participe. Seja aluno assíduo na escola bíblica dominical. Deus vos abençoe. Dá um joinha aí. Se você gostou, se não gostou, nem dê mais um joia, e nem indique, nem compartilhe, não faça nada. Nunca